já tinha sido sondado algumas vezes para governo. Quando vi, já estava lá dentro, mesmo ajudando, eu falava, será que é possível mesmo? Será que nós vamos conseguir erguer o país? E eu falava, 200 milhões de pessoas dependem de nós lá fora, vocês vão fazer política numa hora dessa? O que vai acontecer? Se o Brasil afunda numa crise dessa, tremenda, houve gente sabotando, atacando por trás, difamando, em vez de nos ajudar a fazer a coisa certa. Pois é, Paulo, esse lance de ir para um cidadão, um cara que estava tranquilo, precisava esse desafio não precisava, né? Não precisava. Por que tu entrou nessa, cara? Eu não sei muito bem, não. Gostei. Realmente. Não, porque é verdade, eu já tinha sido sondado algumas vezes para governo. Eu uma vez entrei, ainda jovem, teve um candidato a presidente, que era um liberal, que era o Guilherme Afif, e eu, jovem ainda, pensava, Banco Central independente, câmbio flexível, privatização acelerada, reforma de previdência, tudo isso é um caminho da prosperidade, é um caminho conhecido, já foi percorrido por vários países. E jovem ainda, eu me ofereci para ajudar essa pessoa e ficamos lá em terceiro, quarto lugar na eleição, não deu certo e pronto, era só um sonho passageiro. E, interessantemente, a vida foi me convencendo, por ceticismo, de que eu estava errado. Eu achava que o Brasil estava fora do lugar, o Brasil podia ser um grande país, e eu achava que eu poderia ajudar a consertar, mas acabei indo por outros caminhos, fundei bancos, fundei escolas, eu fundei o IBMEC, que em São Paulo se chama INSPER, fundei a Abril Educação, escola de negócios, fiz hospitais, criei o banco, é um banco conhecido, é o maior banco de investimento brasileiro, e sempre tentando construir coisas duradouras, coisas importantes, e com aquela sensação de que o Brasil não tinha muito jeito, não. O Brasil ia ser assim mesmo. Entendeu? O crescimento medíocre. Quando eu era jovem, a memória que eu tinha, o meu pai não tinha curso superior e conseguiu criar uma família com recursos e tudo, porque era um país que crescia 7,3%, 7,4% ao ano, 20, 30 anos seguidos. O Brasil virou a maior colônia de japoneses fora do Japão. A segunda maior colônia de italianos fora da Itália. Terceira maior colônia de alemães fora da Alemanha. Mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Então o Brasil trazia gente do mundo inteiro. 2 guerras mundiais, vinham todos os imigrantes para cá, industrializaram o sul do Brasil, fizeram o Brasil crescer. E eu tinha essa lembrança de um país próspero. E o Brasil foi se enterrando. O modelo econômico perverso. O modelo econômico foi corrompendo a política, foi estagnando a economia. E eu, distante da política, eu achava que a minha ajuda seria escrever artigos. Eu escrevia artigos, escrevia para revista, para jornais, escrevia para a Folha, para a Globo, para todos esses jornais. Passei anos escrevendo e achava que eu estava dando minha contribuição. De repente, por circunstâncias, acabei numa mesa conhecendo o presidente Bolsonaro. Na época ele era deputado, ele me chamava de professor, eu chamava de deputado. E ele falou assim, você quer me ajudar? Eu falei, já estou ajudando alguém, mas assim, sem o menor interesse em entrar em política e tal. E ele falou, olha, se essa pessoa desistir, você me ajuda? Que aí é o PT e eu estou do outro lado. Eu falei, sim, eu ajudo. E aí, com esse compromisso de eu ajudo, eu acabei entrando. E foi interessante, porque é o que eu digo, era uma aliança de liberais e conservadores, porque nós estávamos convencidos que o Brasil estava no caminho da miséria, o Brasil estava estagnado. Eu, inclusive, mesmo ajudando, eu falava, será que é possível mesmo? Será que nós vamos conseguir erguer o país? O país estava no chão, quebrado. Empresas estatais quebradas, crescimento zero. Eu tinha visto a tragédia brasileira ao longo de décadas. O Brasil crescia 7, passou a crescer 6, 5, 4, 0. E no ceticismo geral, eu entrei meio conversando, ajudando, de repente, quando vi, já estava lá dentro, estava ajudando uma outra pessoa, quando vi, já estava lá dentro. Aí me surpreendeu a determinação do presidente, inclusive a franqueza o tempo inteiro, dizendo, olha, a luta vai ser muito difícil e tal. E logo depois ele foi brutalmente atacado, esfaqueado. Eu vi a luta do homem. Nós viajando para Davos com 1 mês de governo, ele com aquele saco aqui do lado, e eu falando, vai dormir, vai descansar lá. Ele, não, eu vou ficar aqui. Eu não quero privilégio, não vou dormir lá, eu vou ficar aqui. O presidente, só o senhor tomou a facada, ninguém aqui tomou a facada. Não, mas eu não vou sair daqui, nós vamos dormir todos sentados. Então, um cara determinado, um cara
sem privilégio, sem nada, falando sempre a verdade, sendo muito correto. Maus modos, eu dizia na época, as pessoas, bom, como é que você foi parar nisso aí, Paulo? O que você está ajudando? Eu falei, é uma aliança de liberais e conservadores, porque nós tivemos 30 anos de governo de esquerda. Ficamos em último lugar no PISA, paramos de crescer, a política se corrompeu. Então, vamos fazer uma aliança de liberais e conservadores e tentar voltar para o caminho da prosperidade, que é um caminho conhecido. É um caminho conhecido, é o que nós estamos tentando percorrer. E, logo que começa o governo, eu vejo um homem determinado, brutalmente atacado também na mídia. Eu até racionalizei, porque as pessoas diziam, pô, mas ele também... Eu falo, peraí, quem sofreu o ódio foi ele. Ele levou a facada. Então, que negócio é esse chamar, dizer que ele está espalhando o ódio? Ele foi vítima do ódio, ele tomou a facada, primeiro. E segundo, o seguinte, maus modos. O presidente tem maus modos, mas tem bons princípios, tem boas intenções, é como eu imagino. Então, logo no começo, nosso relacionamento inicial foi um olhar para o outro, ele confiou em mim para tocar a economia, e eu falei, bom, política eu não entendo muito, vamos ver se ele cuida dessa parte. Então foi assim que nós acabamos começando a trabalhar juntos. Fizemos um primeiro ano com reformas, a coisa estava mais ou menos andando, começamos a levantar o Brasil estava no chão, nós começamos a levantar o Brasil. Sofremos a crise hídrica, sofremos a crise que houve lá com o colapso da Argentina, 40% das nossas exportações industriais, São Paulo principalmente, iam para a Argentina. Ao mesmo tempo, aconteceu Brumadinho. Brumadinho nos tirou também 0,3, 0,4 de crescimento do PIB. Então, nós fomos atingidos por 2 ou 3 acidentes assim, econômicos fulminantes. E, mesmo assim, nós no primeiro trimestre de 2020, o Brasil estava começando a decolar. Até agora, nós não tínhamos conseguido bater a arrecadação no início de 2020, que era sinal que a economia já estava começando a decolar. Nosso plano originário era crescer 1% no primeiro ano, fazia as reformas, 2% no segundo ano, ia acelerando, 3%, 3,5%, já estávamos... o Brasil já no caminho da prosperidade, recuperando sua dinâmica de crescimento. Infelizmente, abateu-se sobre nós uma tragédia humanitária de proporções nunca vistas. Quer dizer, chegou o Covid. E o que mais me impressionou durante o Covid foi como as pessoas subiram em cadáveres para fazer política. Em vez de ajudar o Brasil, houve gente sabotando, atacando por trás, difamando, em vez de nos ajudar a fazer a coisa certa. Isso me impressionou muito, a falta de humanidade, a falta de solidariedade, a falta de fraternidade, disfarçada de vontade de ajudar, quer dizer, hipocritamente. O sujeito atacava, em vez de falar, olha, tentem isso, tentem aquilo. Muita gente, sai daí, Paulo, sai daí, não fica ajudando, não. E eu falava, 200 milhões de pessoas dependem de nós lá fora, vocês vão fazer política numa hora dessa? O que vai acontecer? Se o Brasil afunda numa crise dessa, tremenda, o Brasil vira Venezuela, você acha que vai ser presidente de quê? O que você acha que vai sobrar do lado de lá? Então eu não estou preocupado, mas salve sua biografia, eu não estou preocupado com a minha biografia, eu quero ajudar 200 milhões de pessoas. E se eu for avaliado, eu vou ser avaliado não pelos meus contemporâneos. Daqui a 4, 5 anos vão olhar para trás e ver o que nós fizemos durante essa pandemia. Então foi uma onda terrível quando ela chegou. Pra você ter uma ideia, nós baixamos as tarifas de importação de 1.500 produtos médico-hospitalares, antecipamos o pagamento para proteger os mais vulneráveis. O presidente tinha uma verdadeira obsessão com os invisíveis, com os mais frágeis, né? O presidente chegava e falava assim, nessa fase ele já me chamava de PG, porque ele tinha uma certa dificuldade. Você vê características pessoais dele, né? Uma é essa de falar, olha, eu não quero privilégio, eu não vou dormir deitado enquanto vocês estão dormindo sentado, eu vou dormir sentado com vocês, no avião, indo para a Suíça. E eu falando, mas só o senhor tomou facada. Ninguém aqui tomou facada. Ele, não, mas nós vamos juntos. E foi embora com aquela sacola segurando aqui, né, como em processo de recuperação. Depois a mesma coisa, durante a pandemia, ele chega e fala, bom, está muito bom para todo mundo aí, vocês ficam vendo Netflix em casa, todo mundo com estabilidade de emprego, todo mundo com salário acima da população, todo mundo com family office, né? E o sujeito que vende a garrafa d'água no jogo de futebol? E o sujeito que vende pipoca no sinal? E o sujeito, como é que esses caras vão viver? Nós temos que proteger esse pessoal tem que ser protegido. Criamos o auxílio emergencial. 68 milhões de brasileiros protegidos.